A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira um relatório afirmando que não há elementos de crime na conduta do presidente Jair Bolsonaro no caso em que ele foi acusado de interferência na autonomia da instituição policial. O relatório é parte do inquérito aberto em 2020 pelo Supremo, que teve por base acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o chefe do Executivo. Quando se demitiu do cargo, Moro alegou que Bolsonaro tentou interferir em investigações da PF ao cobrar a troca do chefe da corporação no Rio de Janeiro e ao exonerar o então diretor-geral da corporação, indicado pelo próprio ministro. O relator da investigação é o ministro Alexandre de Moraes, que poderá encaminhar as conclusões da Polícia Federal para parecer da Procuradoria-Geral da República. Deixa eu passar a bola para essa análise aqui para o Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Carlos Aros, nós estamos aí aguardando o momento em que a sociedade brasileira vai acordar, ou pelo menos parte dela vai acordar da sua soneca para o que está acontecendo em algumas das instituições superiores do país. Então, nós vimos um Supremo Tribunal Federal tomar decisões agudas, usar aqui um eufemismo, para, por exemplo, vazar uma reunião ministerial, para divulgar na televisão. Porque eu nunca entendi isso. Por que o juiz precisava mostrar na televisão? É evidente que era isso, Se você concede autorização para divulgação pública e é para a televisão. Por que o juiz não podia assistir à reunião e decidir sobre aquilo? Nunca entendi. Isso foi o pedido do Sérgio Moro, da defesa do Sérgio Moro. Então, esse mesmo Supremo Tribunal Federal está agindo assim, não é de hoje. Agora vem a Polícia Federal, mais uma vez, dizer não há elementos que classifiquem como interferência, manipulação, o que seja, do presidente da República na instituição da Polícia Federal. Ora, então isso foi uma tese do Sérgio Moro, que alguém soprou para ele, algum desses marqueteiros que estão aí dizendo para ele falar da inflação, para ele palpitar sobre tudo, para ele perguntar ao mamãe falei, qual deve ser a política cambial. Foi isso? Então disseram, Moro vai lá e diz que o presidente da República estava atropelando a instituição, manipulando a instituição. Onde é que é o lugar que dá guarida a todas a esses ensaios políticos, esses balões de ensaio? É o Supremo Tribunal Federal. Foi lá no STF, então, que o ministro Celso de Mello decidiu, não, vamos aqui abrir uma reunião. O país ficou lá assistindo uma reunião fechada, julgando ministros por uma palavra que falou aqui ou ali, em particular. Ninguém tem nenhum crivo sobre isso, ninguém acha isso estranho. Pois bem, esse mesmo STF vai lá e enquadra o presidente da República no inquérito das fake news, no famigerado inquérito das fake news, classificado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello como o inquérito do fim do mundo. O inquérito do fim do mundo servindo para pegar o presidente da República, para colocá-lo como um agente investigado, supostamente por conta da divulgação de um inquérito sobre a violação do sistema eleitoral brasileiro que aconteceu. Então, é uma alegoria sobre uma alegoria sobre uma alegoria. Estamos diante dessa situação. Um deputado, que é lógico que é porque é bolsonarista, é lógico que tudo isso é política, nesse mesmo STF, que essa mesma Polícia Federal acaba de, eu não vou dizer desautorizar, mas o que é isso? O que é essa investigação ad infinitum, que nunca aparece um indício em lugar nenhum, e não tem problema para eles? O inquérito dos atos antidemocráticos se encerrou também, foi prorrogado reiteradamente, sem os indícios, mas eles prorrogam. E aí foi encerrado e se abriu outro, igual. Então a pergunta, Carlos Aros, é muito simples.
A sociedade brasileira, a institucionalidade vai acordar dessa soneca? Ou ela vai ficar assistindo como cúmplice? Né? Onde é que estão senadores, Ministério Público, a Procuradoria-Geral, os outros ministros do STF, para dizer assim, peraí, então esse modus operandi de supostas investigações que nunca acham uma materialidade, deve ter alguma coisa estranha, que eles têm sempre a mesma direção, o vento está sempre na mesma direção daquela corte que é chamada de corte máxima. Então, é isso. Mais uma vez, não sabemos, né? É o eufemismo, na verdade, sabemos que não havia nada naquela denúncia do Sérgio Moro e o STF continua aí fazendo balões de ensaio até que a sociedade brasileira desperte. José Maria Trindade, 2 minutos para você sobre esse assunto. Mas nunca houve interferência na Polícia Federal e ficou muito comprovado ali, inclusive quando houve o vazamento desta reunião fechada da Presidência da República. Aliás, esse vazamento determinado pelo ministro é muito sério, né? Uma situação de sigilo da presidência, uma reunião interna. É como se alguém mandasse divulgar ou gravasse uma reunião interna de ministros do Supremo Tribunal Federal falando sobre um julgamento. Quem pode mais, pode menos. O presidente da República, seja ele qual for, pode, e é competência, nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Sendo assim, se ele pode nomear o diretor-geral, ele pode nomear os superintendentes. Foi a conversa, e mesmo assim, o presidente poderia fazê-lo, e faz, e fez outras vezes não fez essa nomeação no Rio de Janeiro, como disse o ministro Sérgio Moro. Se alguém praticou alguma interferência na Polícia Federal, foi o ex-ministro Sérgio Moro, que era o chefe da Polícia Federal e que poderia fazer essas interferências. Não houve. Ana, 2 minutinhos para você também, ainda a respeito do relatório da PF. Aros, eu vou ler aqui um pequeno trecho do relatório da PF, né, ao Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: no decorrer dos quase 2 anos de investigação, 18 pessoas foram ouvidas, perícias foram realizadas, análises de dados e afastamentos de sigilos telemáticos implementados. Nenhuma prova consistente para a subsunção penal foi encontrada. Muito pelo contrário, todas as testemunhas ouvidas foram assertivas em dizer que não receberam orientação ou qualquer pedido, mesmo que velado, para interferir ou influenciar investigações conduzidas na Polícia Federal. Mas óbvio que isso não é, Aros? Então fica aí a pergunta se as pessoas querem acreditar no que a velha imprensa, aí a imprensa militante, quer propor para o debate, ou se quer acreditar nos próprios olhos. Está aqui muito claro, preto no branco, no relatório da Polícia Federal.